A obra O Rapaz do Colete Vermelho, pintada por Paul Cézanne entre 1888 e 1890, é uma das peças mais emblemáticas do pós-impressionismo e um marco na transição para a arte moderna. Cézanne, frequentemente chamado de pai da arte moderna, utilizou essa pintura para explorar novas formas de representação que desafiavam as convenções artísticas de sua época. A obra transcende a mera representação de um indivíduo, emergindo como um estudo seminal da forma, da cor e da composição, elementos que impulsionariam a revolução da arte moderna. Embora a pintura se insira no contexto da arte pós-impressionista, sua originalidade reside na maneira como Cézanne subverte as convenções tradicionais do retrato, focando na estruturação da imagem e na exploração da percepção visual, em vez da representação fiel da realidade. Esta abordagem radical, inovadora para a época, pavimentou o caminho para as vanguardas do século XX, influenciando profundamente o cubismo, o fauvismo e outras correntes artísticas. No contexto da pintura de retratos do século XIX, predominavam as representações naturalistas e idealizadas, preocupadas em capturar a semelhança física e o status social do retratado. Cézanne, no entanto, rompe com essa tradição. O anonimato do modelo, provavelmente um jovem trabalhador ou camponês local, não há consenso sobre sua identidade exata, é notório. A identidade individual é secundária em relação à função que o rapaz desempenha na organização da tela. O olhar do jovem não se conecta diretamente com o espectador. Ele parece absorto em seus próprios pensamentos, distante e desvinculado do observador, o que contribui para o caráter impessoal da representação. Essa escolha de Cézanne reflete sua intenção de deslocar o foco da narrativa pessoal para a investigação formal da pintura, algo que seria fundamental para o desenvolvimento da arte moderna. A originalidade da obra reside, sobretudo, na desconstrução da forma e na manipulação da cor. Cézanne não busca a ilusão de profundidade e tridimensionalidade através das técnicas tradicionais de perspectiva linear e chiaroscuro. Em vez disso, ele utiliza uma variedade de planos de cores justapostos para construir a figura e o espaço. O colete vermelho vibrante, elemento central da composição, é tratado como um bloco de cor intensa, que dialoga com as tonalidades terrosas do fundo e o azul sutil da camisa. A pincelada é visível e fragmentada, reforçando a natureza pictórica da superfície e criando uma sensação de solidez e volume. Essa técnica, que mais tarde seria adotada e expandida pelos cubistas, permite que Cézanne explore a relação entre forma e cor de maneira inovadora, desafiando as expectativas do espectador em relação à representação realista. A análise da composição revela a preocupação de Cézanne com a estrutura e a organização da imagem. A figura do rapaz é ancorada por linhas verticais e horizontais, que conferem estabilidade e equilíbrio à composição. A postura inclinada do jovem, com o braço apoiado em um tampo de mesa invisível, introduz um dinamismo sutil, que contrasta com a rigidez da arquitetura da cena. As formas são simplificadas e geometrizadas, antevendo as abstrações do cubismo. Essa abordagem estrutural da pintura, onde a forma é priorizada em detrimento da representação mimética, representa uma inovação fundamental na história da arte. Cézanne não estava interessado em copiar a realidade, mas em reinterpretá-la através de uma lente que privilegiava a estrutura e a organização espacial. O legado de O Rapaz do Colete Vermelho para a arte moderna e contemporânea é imensurável. A influência de Cézanne pode ser vista na obra de inúmeros artistas, desde os cubistas Georges Braque e Pablo Picasso, que adotaram a sua técnica de decomposição da forma e a sua abordagem pluriperspectivista, até os fauvistas Henri Matisse e André Derain, que se inspiraram na sua exploração ousada da cor e na sua liberdade expressiva. Artistas como Pierre Mondrian, ao buscar a abstração geométrica, reconheceram em Cézanne um precursor da simplificação das formas e da redução da realidade a seus elementos essenciais. A obra de Cézanne também teve um impacto profundo na teoria da arte moderna. Críticos e teóricos como Clement Greenberg e Roger Fry, décadas após a morte do artista,
enalteceram a sua ênfase na qualidade pictórica e na autonomia da forma, contribuindo para a consolidação do modernismo como uma corrente artística que valoriza a autorreferencialidade e a experimentação. A sua abordagem da pintura como um problema de construção e percepção visual influenciou a arte conceitual e outras formas de expressão artística que questionam os limites da representação e a natureza da experiência estética. Vale destacar que Cézanne não era amplamente reconhecido durante sua vida, e sua influência só foi plenamente compreendida no século XX. Sua obra, incluindo O Rapaz do Colete Vermelho, foi uma reação ao impressionismo e uma busca por uma nova linguagem visual que transcendesse a mera representação da realidade, situando-se como uma ponte entre o século XIX e as vanguardas modernas. Cézanne via o impressionismo como uma abordagem demasiado focada na captura de momentos efêmeros e na atmosfera, e buscava algo mais permanente e estrutural. Sua obra reflete essa busca por uma nova forma de expressão que pudesse capturar a essência das coisas, em vez de sua aparência superficial. O Rapaz do Colete Vermelho não é apenas um retrato, mas um manifesto visual que anuncia a ruptura com as convenções da arte do século XIX e o advento da modernidade. Através da sua originalidade na manipulação da forma, da cor e da composição, Cézanne abriu as portas para a experimentação e a inovação, legando à arte moderna e contemporânea um rico repertório de possibilidades expressivas e conceptuais. Sua influência permanece viva até hoje, testemunhando a relevância duradoura de sua visão e a profundidade de sua contribuição para a história da arte. A obra continua a ser estudada e celebrada por sua capacidade de desafiar as convenções e inspirar novas gerações de artistas, consolidando Cézanne como uma figura central na evolução da arte ocidental. Além disso, a obra de Cézanne também teve um impacto significativo na forma como os artistas passaram a pensar sobre o espaço e a forma. Sua abordagem inovadora da perspectiva, que muitas vezes desafiava as regras tradicionais, abriu caminho para experimentações mais radicais no século XX. Artistas como Wassily Kandinsky e Kazimir Malevich, que buscavam uma abstração pura, encontraram em Cézanne uma fonte de inspiração para suas próprias investigações sobre a forma e a cor. Da mesma forma, a ênfase de Cézanne na estrutura e na organização da composição influenciou movimentos como o construtivismo e o minimalismo, que buscavam reduzir a arte a seus elementos mais essenciais. Outro aspecto importante da obra de Cézanne é sua relação com a natureza. Ao contrário dos impressionistas, que buscavam capturar a luz e a atmosfera de um momento específico, Cézanne estava mais interessado na estrutura subjacente da paisagem. Suas pinturas de montanhas, árvores e frutas refletem uma preocupação com a solidez e a permanência, em contraste com a fugacidade do impressionismo. Essa abordagem teve um impacto profundo na forma como os artistas modernos passaram a pensar sobre a natureza e sua representação, influenciando movimentos como o expressionismo abstrato e a arte ambiental. O Rapaz do Colete Vermelho é uma obra que encapsula a transição da arte do século XIX para a modernidade. Através de sua abordagem inovadora da forma, da cor e da composição, Cézanne não apenas desafiou as convenções de sua época, mas também abriu caminho para as vanguardas do século XX. Sua influência pode ser vista em uma ampla gama de movimentos artísticos, desde o cubismo e o fauvismo até a abstração e a arte conceitual. A obra continua a ser uma fonte de inspiração e estudo, testemunhando a relevância duradoura de Cézanne e sua contribuição para a história da arte.